Olá, eu sou Larissa Paz, advogada, mãe, e hoje eu vou trazer alguns temas específicos sobre direitos na gestação, porque afinal de contas, além de advogada e mãe, também estou gestante, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o direito no ambiente de trabalho das mulheres gestantes. Bom, então vamos falar sobre os direitos da gestante no ambiente de trabalho. Começando, é claro, com o dia a dia dentro do seu ambiente, dentro das suas funções. A gente começa falando, é claro, do período de pré-natal. Todos os exames que a gestante necessariamente precisa fazer durante esse período a fim de resguardar a sua saúde e a saúde do bebê. A lei ela garante o afastamento da gestante durante as horas necessárias para a realização de exames, considerando, segundo a lei, pelo menos 6 exames ao longo da gestação que essa trabalhadora pode se ausentar do seu ambiente profissional para, enfim, realizar aí todos os exames necessários a esse período. Outra dúvida que gera muita curiosidade é a razão da licença maternidade. O bebê nasceu, mas espera aí, quanto tempo eu tenho depois desse período para poder ficar em casa com o meu bebê? A licença maternidade é garantida pelo INSS, ela é de 4 meses, podendo prorrogar até 6, a depender do caso, se for o caso de uma empresa cidadã, por exemplo. No entanto, a lei ela garante também uma estabilidade provisória de emprego. Essa estabilidade provisória de emprego ela é de 5 meses. Então nós temos aí 3 números diferentes que frequentemente geram dúvida na trabalhadora, 4, 5, 6 meses, mas cada período ele se reporta a uma situação diferente. 5 meses é o período de estabilidade. Uma curiosidade é que essa estabilidade ela é garantida inclusive para as gestantes que estiverem eventualmente em aviso prévio, independente dele ser indenizado ou trabalhado. A mulher que se descobre grávida nesse período, para garantir essa estabilidade, ela precisa, claro, comunicar à empresa através do setor de RH, informando a descoberta da gestação e a partir daí garantir esse período de estabilidade que a lei garante de 5 meses, e o direito aí à licença maternidade vai depender, é claro, do histórico previdenciário dessa trabalhadora, porque é justamente com base nesse histórico que o INSS ele vai conceder o benefício ou não e ainda vai calcular também o valor que será esse benefício. Outro ponto importante de destacar são os casos específicos de mulheres que têm aí gravidez de risco, tá? Antes de tudo, é importante dizer que para que uma gestação seja caracterizada como gestação de risco, ela precisa ter um laudo do médico que acompanha o seu pré-natal, que faz todo o seu acompanhamento, que informe isso de maneira que a empresa tenha essa informação documentada. Uma simples alegação ela não é suficiente para caracterizar que a gravidez é de risco. Diante desse cenário, a trabalhadora ela pode exercer a função em home office, se for o caso, se apenas o repouso e o trabalho dentro de casa, muitas vezes com as pernas para cima, for suficiente para garantir aí o segmento da gestação. No entanto, se de fato ela não puder trabalhar sob qualquer hipótese e tiver um atestado médico nesse sentido, o atestado sendo superior a 15 dias, a colaboradora ela vai ingressar com um pedido de afastamento previdenciário. Esse afastamento previdenciário em nada se confunde com a licença maternidade. Por quê? Porque esse afastamento ele se refere a um auxílio-doença, um afastamento como qualquer outro, independente da colaboradora estar gestante ou não. No entanto, após esse período de licença em decorrência de auxílio-doença, que é esse o nome que se leva ao benefício, independente de não se tratar de doença alguma, mas apenas uma gravidez de risco, esse afastamento ele vai garantir aí o repouso necessário para a funcionária, para a trabalhadora, durante o período que se fizer necessário até que haja uma estabilização na gravidez e ela deixe de se tornar de risco.
Pode ser ainda que a gravidez se mantenha de risco até o final da gestação. Nessa hipótese, com o nascimento do bebê, o benefício ele muda de nome no INSS, ele deixa de ser um auxílio-doença e passa a ser uma licença maternidade. E aí a gente segue aquelas regrinhas que eu mencionava há pouco sobre exatamente o período de licença maternidade de 4 a 6 meses, a depender do caso. Na hipótese da empresa ter colocado a trabalhadora para exercer uma função insalubre e ela se descobre grávida, nesse caso ela precisa ser remanejada, ainda que temporariamente, de função, porque a lei garante isso também à gestante, de forma que ela não pode exercer nenhuma função que seja insalubre. Ela necessariamente precisa estar numa função que garanta aí a proteção à saúde dela e do bebê. Importante destacar ainda que se nesse período que eventualmente a trabalhadora precisa ser remanejada de função, mas ela antes exercia uma função insalubre e recebia esse adicional ainda vai ser garantido, ainda que ela tenha sido deslocada de função. Então, vejam que interessante. Nesse aspecto, ela vai estar exercendo uma função num setor que é salubre, ou seja, não tem aí nenhum agente que prejudique a saúde dela. No entanto, continuará percebendo desse adicional, recebendo esse adicional e tão logo retomar as suas atividades. Após o nascimento do bebê, ela pode voltar ao seu cargo de origem, considerando aí o ambiente que ela já prestava serviços antes de descobrir a gravidez. Em resumo, a mulher gestante, então, ela vai ter direito aí a se ausentar do trabalho para realização de exames e consultas médicas, lembrando que 6 é apenas um número mínimo. Se a gestante precisar de mais, não tem problema nenhum. A licença maternidade, ela sempre vai ser de no mínimo 4 meses, podendo se estender a 6. A licença maternidade garante aí também uma instabilidade provisória de emprego, que segundo a lei é de 5 meses. E por fim, o repouso, quando for necessário, vai remeter aí essa colaboradora ao INSS se o afastamento, claro, comprovadamente atestado pelo médico, for superior a 15 dias. Quero te agradecer por ter assistido até aqui, espero ter esclarecido as suas dúvidas, mas caso tenha ficado com alguma, deixa aqui nos comentários pra gente que teremos o maior prazer em responder você.